Boa noite, sejam bem-vindos novamente aqui no Espaço Grupo News em mais um Palavra e Reflexão. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o chamado de Abraão e a bênção mútua. Essa palavra faz parte de uma ministração que está dentro da visão do TJC2. Se vocês lembrarem, há uns 2 meses atrás eu estive aqui anteriormente falando um pouco sobre o que era o TJC2 e também sobre a teologia da substituição. Então, antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de recapitular um pouco sobre o que eu falei anteriormente. Eu expliquei um pouco sobre o que é o TJC2, que é uma visão de unidade entre os judeus messiânicos e os gentios cristãos, e qual a importância dessa visão para o retorno de Jesus. Eu dei uma breve introdução, esse tema é muito longo, e como o tempo é curto, não tem como nós nos aprofundarmos muito. Então eu expliquei brevemente o que é essa visão e também falei o que é a teologia da substituição, que é esse ensino que fala que a igreja substituiu Israel no plano de Deus. Eu falei também dos impactos negativos dessa teologia, tanto na igreja como no mundo. Para quem não viu esse vídeo, ele está disponível aqui no canal e seria muito interessante você ver ele logo após essa ministração, porque uma complementa a outra. Bom, então, antes de começar a palavra, mais uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Quando a gente estuda, quando a gente começa a ouvir sobre a teologia da substituição, nós vemos que por 2000 anos da história da igreja, toda a teologia que foi escrita, ela foi escrita com essa mancha da teologia da substituição, retirando o papel de Israel e dos judeus no plano de Deus. Então, a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês é: o quanto será que nós perdemos como igreja por retirar essa parte tão importante do plano de Deus, Quanto será que a nossa teologia que nós temos hoje, o que nós conhecemos de Deus, o que nós estudamos de Deus, quanto disso sofreu influência dessa teologia? E quanto nós deixamos de aprender, quanto que nós deixamos de ter a revelação de Deus? Então, é óbvio que Deus é misericordioso e mesmo que por 2000 anos, tudo que nós estudamos de teologia, tudo que nós estudamos e ensinamos esteja com essa mancha, Deus também, ele é misericordioso e ele traz revelação do que ele quer, Ele traz a revelação do que está no coração dele. Mas essa reflexão é muito importante. O que será que nós, como igreja, deixamos de ver, até mesmo no estudo das Escrituras, sobre o que realmente é o plano de Deus, sobre qual a importância dos judeus, qual a importância de Israel para esse plano. Nós precisamos também ter esse olhar para entender e ressignificar a nossa leitura das Escrituras, Como nós temos interpretado a Bíblia sem essa visão, Sem essa visão de entender a importância de Israel e dos judeus para o plano de Deus. E agora que nós estamos tendo mais essa parte da revelação, dessa importância da volta e dos judeus messiânicos para a comunidade da igreja, como nós podemos trabalhar agora com essa nova revelação, trabalhar de uma forma melhor para o cumprimento do plano de Deus. Então, tanto no vídeo passado, nosso encontro passado, que eu falei sobre um pouco do TJC2, da teologia da substituição, e agora continuando com esse outro tema de hoje, como que tudo isso se encaixa, Como que entender essas coisas nos ajudam a trabalhar melhor para o cumprimento do plano de Deus, porque tudo isso está ligado e é como se fosse uma ressignificação de tudo aquilo que nós já aprendemos, um novo olhar sobre tudo aquilo que nós já estudamos. Então, o que eu vou falar para vocês hoje, como eu falei no início, o tema, o chamado de Abraão e bênção mútua. Pode parecer um pouco estranho agora, mas logo mais vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, o texto base que nós estamos usando aqui hoje, que nós vamos trabalhar, é Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3. Essa passagem é bem conhecida e ela fala sobre o chamado de Abraão. Esse vai ser o nosso texto base e eu dividi essa apresentação de hoje em 2 tópicos maiores. Um, que é o chamado de Abraão, e o segundo, que é a bênção mútua. E destrinchando o primeiro tema,
que é o chamado de Abraão, seria explicar um pouco sobre as 3 promessas que são dadas nesse chamado e entrar um pouco mais no detalhe sobre a terceira promessa, né? O que é essa bênção para as nações. E aí, abrindo o segundo tópico, sobre bênção mútua, eu vou falar um pouco por que Deus escolhe alguém, qual que é o padrão de Deus para abençoar e alguns outros exemplos na Bíblia. Então, é assim que está dividida a apresentação de hoje. Por enquanto pode estar um pouco confuso, mas conforme eu for falando aqui, algumas coisas vão sendo esclarecidas. Então, eu gostaria de ler agora com vocês a passagem, que é a nossa passagem, o texto base, que a gente vai usar por toda essa apresentação, que é Gênesis 12, do 1 ao 3. Então, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da terra da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma passagem bem conhecida, eu creio que todos nós já lemos, já estudamos algo sobre isso, sobre o chamado de Abraão. E hoje eu queria abrir alguns pontos com vocês, e mais pro final eu vou relacionar isso, dizer como que isso se relaciona com a visão do TJC2. Então, como eu falei antes, dentro desse chamado, dentro dessa promessa, existem 3 promessas que a gente pode separar. A primeira é que Deus prometeu um povo, a segunda que seria uma terra, e a terceira a terceira promessa é bênção para todas as nações. Então agora eu vou explicar um pouco para vocês, um pouco melhor cada uma dessas partes. Quando Deus prometeu, né, um povo para Abrão, que ainda não era Abraão, né, ele ainda não tinha nenhum filho. Então Abraão teve que crer na promessa de Deus, porque a sua mulher era estéril, eles já eram idosos, e ele não tinha nenhum filho. E Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações, né? Então, essa promessa chega em um momento que, para Abraão, isso seria impossível, ser pai de um povo grande, né? Ser pai realmente de uma nação, de um povo. Como que um casal estéril conseguiria ser a origem de um grande povo? Então, nesse momento, quando Abraão recebe essa promessa, para ele isso parecia impossível. E aqui uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que Deus queria um povo, né? Como eu falei na ministração no vídeo passado, Deus começa sempre de um lugar pequeno, de algo pequeno, para expandir para algo maior. Então, desde a queda, Deus sempre procura homens com quem ele pode trabalhar, com quem ele pode abrir o seu coração para que o seu reino venha aqui para a terra, né? Para que o seu reino se expanda aqui na terra. Então Deus sempre começa do menor e vai expandindo. E com Abraão, ele fez dessa mesma forma. Ele chamou Abraão e ele queria, por meio dessa família que nasceria ali, ele queria alcançar mais pessoas, alcançar uma região maior. E é muito interessante porque Deus deu essa promessa para Abraão. Abraão, ele tinha esse sonho de ter um filho, porque muito mais, eu acredito que muito mais do que uma necessidade que nós hoje temos, né? As pessoas hoje têm necessidade de ter filhos, de constituir uma família. Naquela época, ter um filho era uma garantia de cuidado na velhice, era para quem para quem a herança iria, era a continuidade do nome, então era algo realmente muito importante. Então, Abraão, ele tinha esse sonho, era o desejo do coração dele ter um filho. Só que o que Abraão não sabia é que isso também estava no coração de Deus. Então, quando Deus promete um filho para Abraão, ele também está prometendo um filho para ele próprio, né? Porque desse filho sairia a nação de Israel. Então, eu acredito que não só no caso de Abraão, mas toda vez que Deus chama alguém, que Deus escolhe alguém, quando ele dá algo para essa pessoa, isso é bom para aquela pessoa, mas também faz parte do que Deus está querendo. Então, a gente pode dizer que esses sonhos se encontraram, né?
o sonho de Abraão de ter um filho era exatamente o que Deus precisava para poder criar uma nação. Então, Deus usou essa necessidade de Abraão para poder construir mais uma etapa do plano dele de redenção. E esse povo que sairia ali, né, viria Isaac, depois Jacó, as 12 tribos. Esse povo, que é o povo de Israel, seria um povo conforme o coração de Deus. Nós vemos na história que houveram vários momentos que o povo pecou, se distanciou de Deus, eles tiveram que sair da terra, veio o juízo de Deus sobre eles toda vez que houve pecado, mas tudo isso faz parte do plano de Deus para que o povo agisse de acordo com a vontade de Deus, né? Então, desde que Deus escolheu Abraão e quis formar esse povo, ele queria um povo não simplesmente para falar, é o meu povo e pronto, mas para que fosse um modelo do que é o coração de Deus aqui na terra, para que Deus pudesse colocar as leis dele no coração desse povo e que a partir desse povo, como se fosse um centro avançado do reino de Deus aqui na terra, que essa vontade de Deus fosse se espalhando através desse povo. Seria uma bênção para Abraão, esse povo, mas também seria por onde Deus começaria a trazer o seu reino aqui para a terra. Depois que a gente fala do povo, a gente pode falar um pouco sobre a segunda parte da promessa, que é a parte da terra. Então a terra é a terra de Israel, o povo, né, o povo que hoje a gente conhece como povo judeu. A terra é a terra de Israel. Então, da mesma forma que Deus escolhe pessoas e dessas pessoas ele vai expandindo para algo grande, ele também faz isso de uma forma geográfica, né? Então ele também escolhe um lugar pequeno para que a partir desse lugar outros lugares sejam abençoados. Então, se a gente lembrar, no início, na criação, Deus escolheu o Jardim do Éden para que ali começasse ao seu reino aqui na terra. Mas depois da queda, Deus não tinha um lugar que era específico para ele trabalhar com o seu povo, para que fosse essa base do reino dele aqui. Então, quando ele chamou Abraão e deu essa promessa para ele da terra, isso faz parte também dessa retomada, de retomar a terra para o domínio de Deus, né? Porque desde a queda, a terra passou a ser dominada pelo pecado, né? Dominada pelo inimigo. Então, era um plano de reconquista da terra também, começando ali por Israel. Então, quando Deus deu a terra para Abraão, obviamente, como eu falei da questão do povo, né? Abraão queria um filho, e isso veio de encontro com o desejo de Deus. Abraão também precisava de uma terra, porque Deus falou, sai da tua terra, sai da sua casa. Então ele não teria mais ali a casa dos pais, não teria mais ali a propriedade onde ele morava. Então também era uma necessidade de Abraão ter uma terra, ter um lugar para onde morar, ter um lugar onde depois seria o lugar de morada do seu povo. Mas era uma necessidade de Abraão, que também veio de encontro com o desejo do coração de Deus, que era ter esse centro avançado, essa base, onde ali seria como se fosse um pedaço do reino de Deus. É ali onde a nação de Deus ia morar, onde o povo de Deus ia morar, e as outras pessoas, as outras nações poderiam olhar e falar, aqui a vontade de Deus acontece. Nós vemos, obviamente, como eu já falei anteriormente, que o povo pecou, houveram muitos momentos que o povo realmente se afastou de Deus, mas o plano de Deus e a vontade de Deus ainda continua sendo essa, né? Que esse povo e essa terra sejam modelo para outras nações. É muito interessante a gente pensar que Deus escolheu um peregrino sem filhos para ser pai de muitas nações e herdar uma terra, né? Então, Deus deu para esse peregrino sem filhos uma casa e um povo. E isso é muito interessante. Nós já falamos sobre o povo e sobre a terra. E agora eu queria destacar para vocês essa terceira parte, né, essa terceira promessa que Deus fez no chamado de Abraão, que é a bênção para todas as nações. E nessa parte eu gostaria de dividir em ainda mais outras duas partes, que eu gostaria de chamar de bênção do modelo e bênção do Messias. Porque a primeira parte ainda é bênção do modelo. Como eu falei antes, quando Deus
quis escolher um povo, quando Deus quis chamar Abraão e ele escolheu e ele começou a guiar o povo, como a gente vê também depois que eles são libertos do Egito e tudo mais, que Deus dá as leis para eles. Deus sempre quis usar a nação de Israel como um modelo do que é a vontade de Deus, do que é viver segundo o coração de Deus, do que é entender a vontade de Deus e praticá-la. Então, é através da nação de Israel, do povo e da terra, que Deus quer mostrar, esse é o modelo. Então todas as outras nações podem ser abençoadas por causa desse modelo que Deus deixou para nós. E uma coisa que é muito importante a gente entender, eu também falei um pouco disso no vídeo passado, que a graça, ela não elimina a lei. A graça, ela é sim superior à lei, mas a lei também tem um papel a desempenhar. Quando Deus deu a lei para o povo lá na saída do Egito, e mesmo antes, quando Deus já falava com outros servos dele sobre o que era a vontade dele, é porque isso é o que agrada o coração de Deus, isso é o que está no coração de Deus, é o que é a vontade de Deus. Então, não é porque Jesus veio e morreu na cruz por nós, e veio a graça, que nós somos livres para agir como quisermos. Porque Deus ainda deseja que nós façamos aquilo que agrada o coração dele. Deus ainda espera que nós tenhamos um coração segundo o coração dele. Então, a graça, ela não elimina a lei. A graça, ela possibilita que nós tenhamos o poder para seguir a lei. A lei, obviamente, não de uma forma religiosa, de uma forma legalista, mas a lei que está no coração de Deus, aquilo que realmente agrada a Ele. Então, a lei, ela não elimina, aliás, a graça, ela não elimina a lei, mas ela nos dá o poder para seguir a vontade de Deus, o poder para estar diante de Deus, mesmo ainda sendo pecadores. Então, como eu falei, né, essa bênção do modelo que é Israel, é justamente porque eles receberam a lei e eles falam, essa é a vontade de Deus, é assim que Deus age, é assim que Deus espera que nós façamos. Então, essa é a bênção do modelo, de entender como Deus gostaria que um povo fosse, como Deus gostaria que o seu filho fosse. Então, essa é a primeira parte da bênção para todas as nações, né? Todas as nações podem ser abençoadas se olhar para o modelo de Israel. E a segunda parte é a bênção do Messias. Por quê? Desde que houve a queda, Deus prometeu que viria um Salvador, que viria um Redentor, que a semente da mulher, né, a descendência da mulher, pisaria a cabeça da serpente, né? Então, isso está escrito lá em Gênesis, logo após a queda, logo após o pecado. Então, isso já era a promessa do Messias. Então, desde lá do começo, Deus já tinha providenciado, e mesmo antes disso, mesmo antes da fundação do mundo, Deus já tinha providenciado o Messias. Só que, no plano que Deus traçou, Ele escolheu trazer o Messias por meio da nação de Israel. Então, toda a genealogia, né, que a gente vê na Bíblia, ela é traçada para trazer o Messias. Então, toda a história que acontece na Bíblia, que é um livro único, é um livro completo, ele não são várias histórias, não é porque são vários livros que são várias histórias, mas é uma continuidade. Então, toda essa continuidade foi planejada por Deus para que o Messias viesse, para que Jesus viesse. E Ele escolheu esse povo. Então, Jesus não nasceu em qualquer povo, ele não nasceu no Egito, ele não nasceu na Síria, ele não nasceu na Babilônia, ele não nasceu no Brasil, na nossa época. Ele nasceu naquela época determinada por Deus, no meio do povo judeu, numa família judaica que seguia a religião judaica. Então, existem muitos mistérios do porquê Deus faz as coisas do jeito que faz. Nós não entendemos a mente de Deus, mas Deus escolheu dessa forma. E se Ele escolheu, nós devemos entender o plano dele e saber que se Ele escolheu assim, Ele tem um propósito e nós devemos trabalhar nesse propósito e não ficar debatendo por que Ele escolheu esse e não escolheu aquele. E ver a importância que Deus deu para isso.
Foram muitos anos de história sendo construídas, muitas gerações se passaram desde que ele chamou Abraão até que viesse Jesus. Tudo isso era uma preparação. Então, a nação de Israel também foi escolhida para nos abençoar com o Messias. E tanto a primeira vinda como a segunda vinda do Messias é através da nação de Israel. A primeira vez de uma forma física, né? Porque Jesus ele nasceu ali de Maria, e Maria era judia. E a segunda vinda é quando os judeus messiânicos clamarem pela vinda de Jesus, né? Quando eles entenderem que Jesus realmente é o Messias que eles esperam, né? Quando os judeus ortodoxos, que hoje não acreditam, e os judeus messiânicos, né? Quando houver esse clamor desse remanescente, falando realmente Jesus é o Senhor, Ele é o Messias, e clamarem por isso, então Jesus virá. Então, isso é muito importante destacar, que tanto a primeira vinda como a segunda vinda de Jesus, ela vem através do povo judeu. Então, isso é muito importante. Então, por isso eles não podem ser desprezados, por isso nós temos que combater a teologia da substituição, porque ela barra a volta de Jesus, ela atrasa a volta de Jesus. Entender esse papel fundamental dos judeus, né? Entender esse caminho que Deus preparou, isso é muito importante para essa visão. E realmente é uma bênção que Deus deu para nós através da nação de Israel. O Messias veio por essa nação, só que não ficou só com eles, né? Nós fomos enxertados nisso. Então, que grande bênção que é essa? Porque Deus poderia ter deixado isso fechado só com os judeus. Ele já tinha escolhido aquele povo, já estava tratando há muito mais tempo do que conosco. Então, ele poderia ter deixado isso concentrado somente com os judeus. Mas ele quis estender essa salvação para nós também, para as igrejas das nações, para todos os outros povos que existem no mundo. Por isso que eu disse que são as duas bênçãos, né? Porque nós podemos olhar para o modelo de Israel e seguir as leis, não de forma religiosa, mas entender o que a lei significa, o que isso traz do coração de Deus para nós, e a bênção do Messias, que é saber que nós, mesmo sendo gentios, fomos incluídos nessa salvação de Deus. Então tem esse diagrama que eu trouxe para vocês, mostrando um pouco de como que Deus trabalha do pequeno para o grande, né? A gente tem aí no círculo menor Abraão, a gente tem o círculo aí do meio, né, que seria o povo, né, que já seria a nação de Israel e a terra de Israel, e o círculo maior, que é a bênção para todas as nações. Então Deus realmente ele foi expandindo, né? Então quando a gente olha esse esboço aqui, a gente olha essa representação, a gente consegue ter uma visualização melhor disso tudo que eu já falei para vocês. E tem essa outra representação aqui também, que eu trouxe para vocês, que mostra o povo e a cruz de Cristo, né? E o povo como modelo do coração de Deus, e a cruz como o poder para seguir esse modelo, que é isso que nós precisamos entender. A cruz, ela nos dá o poder de sermos conforme o coração de Deus. E é isso que Jesus veio mostrar para nós, é isso que significa a obra redentora dele. Então, a cruz não eliminou o que foi feito antes. Jesus não veio apagar a história de antes, como tem um versículo que fala, né? Ele não veio para eliminar a lei, mas ele veio para cumpri-la. Então, a cruz nos dá esse caminho, né? O poder para seguir o coração de Deus, o poder para sermos conforme Deus, né? No pecado nós somos deformados, nós perdemos a imagem de Deus, mas Jesus ele nos dá o poder para sermos novamente conformados, né? Estarmos novamente de acordo com a imagem de Deus, de acordo com o coração dele. E isso tudo passa pelo povo judeu. Então aqui eu já expliquei para vocês do que se trata essa bênção que Abraão recebeu, essa promessa. E agora eu queria falar um pouco, no próximo tópico, por que Deus escolhe alguém? Entender melhor o que isso significa. Porque muitas vezes a gente ouve falar, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Jacó, Deus escolheu Isaac. Mas o que isso realmente significa? Então, desde o começo, Deus quis trabalhar com o homem. Tudo que Deus vai fazer, todos os passos do plano dele, ele sempre escolhe alguém, alguma pessoa, um homem, uma mulher,
para ser um instrumento dele, um instrumento da obra dele aqui na terra. Então isso sempre aconteceu. Desde que Deus criou o homem, ele escolheu trabalhar em conjunto com o homem. Deus escolhe instrumentos imperfeitos para realizar o seu plano perfeito. Então, nós temos que primeiro entender que todos nós somos imperfeitos. E quando Deus escolhe alguém, ele não escolheu essa pessoa porque ela é melhor ou pior que outra. Ele escolheu simplesmente porque isso foi a vontade dele. Isso está dentro da soberania de Deus. E são escolhas que muitas vezes nós não entendemos. Mas quando Deus escolhe alguém, ele não está necessariamente rejeitando todos os outros. Deus está simplesmente escolhendo uma pessoa para executar uma parte específica do seu plano. Nós temos, por exemplo, Ismael e Isaac. Deus escolheu seguir o seu plano de redenção, o seu plano de trazer um povo e de ter uma terra e de ter uma nação através da descendência de Isaac. Então nós temos Abraão, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó e Jacó teve os seus 12 filhos, que são as tribos de Israel. E a partir disso foi vindo a linhagem até chegar em Jesus. Ok, Deus escolheu Isaac para continuar essa parte do plano. Mas se nós lermos na Bíblia, Deus não deixou de abençoar Ismael. Ismael foi muito abençoado por Deus, ele recebeu promessas, inclusive quando Sara quis mandar Agar embora, ainda com uma criança pequena. Deus olhou para Agar, Deus protegeu a criança, então Deus não rejeitou Ismael. Deus abençoou os dois, tanto Ismael como Isaac. Só que Isaac foi escolhido para dar continuidade numa parte específica do plano de Deus. Então, todas as vezes que Deus escolhe alguém na Bíblia, ele não está desescolhendo outras pessoas. Ele está apenas chamando alguém para fazer alguma coisa específica. Mas Deus abençoa todos. Nós todos temos bênçãos imerecidas, né? A graça é imerecida. Nós merecíamos a justiça de Deus, o castigo de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele escolheu nos abençoar. Deus nos abençoa sempre. Só que existem caminhos que Deus escolhe para cada um. Para esse caminho da redenção, Deus escolheu Isaac, porque ele era o filho que Deus tinha prometido para Abraão. Mas Ismael não deixou de ser abençoado. Uma outra coisa, né? Qual que é o padrão, já indo para o próximo tópico, né? Qual que é o padrão de Deus para abençoar? Às vezes a gente fala, Deus escolheu a pessoa e abençoou a pessoa. Mas o que Deus realmente está querendo com isso, né? Então, quando alguém é escolhido e é abençoado por Deus, esse alguém que é abençoado, que é escolhido, é abençoado para abençoar outros. Que isso faz parte daquele modelo. Começar do pequeno e expandir. Então Deus escolhe e abençoa uma pessoa para que essa bênção se espalhe. E foi assim com Abraão. A bênção é mútua, a bênção é: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as vezes que Deus está dando algo para alguém, que Deus está abençoando, que Deus está escolhendo, ele espera que isso não fique só com essa pessoa, para que outros possam ser abençoados. Isso é tanto para que as pessoas sejam abençoadas, como também para que a gente entenda o coração de Deus, que é um coração doador, que é um coração abençoador, que é um coração generoso. Então entender isso também é entender um pouco mais do coração de Deus. E uma coisa também que é importante destacar aqui, né? Que esse é o padrão de Deus para abençoar, que ele escolhe essas pessoas para que elas abençoem outros, mas quando Deus escolhe, essa escolha é irrevogável. Então, o chamado de Israel, como está escrito lá em Romanos, é irrevogável. Os dons dos chamados de Deus, eles não voltam atrás. Então, apesar dos erros de Israel, apesar da idolatria e de várias vezes que a nação falhou, Deus não rejeitou eles. Então, ele escolheu Israel para nos abençoar, para abençoar todas as nações da terra, e essa escolha é eterna, ela não volta atrás. E nós não precisamos ficar, a igreja gentílica não precisa ficar doída por causa disso, como se a escolha de Deus pelos judeus, como se Deus fosse deixar de abençoar outras nações. Deus abençoa a todos, né? Mas nós temos que olhar
para isso, né? A escolha de Deus permanece e ela é boa, perfeita e agradável, porque isso faz parte do seu plano, faz parte da sua vontade. E agora, quase a gente já está se encaminhando para o final, eu queria deixar com vocês aqui alguns outros exemplos na Bíblia que mostram essa questão de como que Deus escolhe uma pessoa para essa bênção, né, para essa bênção mútua, né, que é você receber a bênção e ser abençoado. Como que Deus escolhe essas pessoas. A Bíblia está repleta de exemplos. Inclusive, eu gostaria de chamar vocês que estão assistindo para essa reflexão, de buscar exemplos, além dos que eu vou deixar aqui com vocês, de pessoas na Bíblia que foram chamadas e como esse chamado abençoou a outros. E até na vida de vocês mesmos. Como que o que Deus deu para você em especial, como que isso abençoou outros, ou como que o chamado de algum outro irmão tem te abençoado. Então isso é muito importante para nossa reflexão e também está muito de acordo com a visão do TJC2, né? Que é os gentios e os judeus trabalhando juntos, entendendo o chamado de cada um e a bênção de cada um e como que isso é importante um para o outro, né? Como que isso vai ser importante para a unidade da igreja como um todo. Então, os exemplos que eu gostaria de deixar aqui com vocês hoje são 4. O primeiro deles é José. José, ele foi escolhido dentre 12 irmãos para abençoar, né? Ele foi escolhido de uma forma especial. Mas ele era especial? Tinha algo nele que era especial? Na verdade, se a gente for lembrar da história, ele era até meio chatinho, porque ele sabia que ele era o preferido do pai dele, e ele não fazia questão de esconder isso dos irmãos. Mas, por Deus, ele não foi escolhido por ter algo diferente. Ele simplesmente foi escolhido. E isso é um mistério das escolhas de Deus, porque nenhum de nós somos perfeitos. Então, por que Deus escolhe José e não escolheu Rúben ou Levi ou qualquer um dos outros irmãos? Nós não sabemos, mas Deus escolheu José. Só que quando Deus escolheu José, ele passou por altos e baixos no Egito. Ele foi preso, ele quase foi morto, ele sofreu calúnia, mas por ele manter o testemunho dele ali, né, Deus o abençoou e através do que José fez para abençoar o Egito, né, que foi a questão de construir os celeiros para guardar mantimentos, tanto a terra do Egito, que não era a terra dele, como outras nações e até a própria nação dele, né, a família dele que estava ali em Canaã, todas essas pessoas foram abençoadas. Então, se a gente olhar um menino que não tinha nada de especial, que passou por altos e baixos, ele foi escolhido por Deus para abençoar. Mas ele poderia ter guardado toda aquela revelação para ele poderia não ter sido uma pessoa segundo o coração de Deus e escolhido não repassar essa bênção para frente. Mas ele pensou de uma forma diferente. E através dessa visão de passar a bênção para frente, né, de dar essa ideia de guardar os mantimentos, que ele conseguiu abençoar muitas nações, né, não apenas o povo dele, a família dele que estava ali em Canaã, mas também a terra do Egito, que era onde ele vivia na época, e outras nações que vieram, que também se beneficiaram com aquilo. Então, José é um exemplo muito claro de como que uma pessoa que é abençoada pode abençoar outros. O segundo exemplo que eu queria deixar com vocês é da prostituta Raabe. Quando os espias eles precisavam ali conferir a terra antes de entrar, ela que acolheu eles na casa dela. E porque ela decidiu abençoar aquelas pessoas, né, decidiu acolher eles, ela recebeu a bênção de ser incluída na genealogia, né, na linhagem de Jesus. Então, eu não tenho mais informações se ela já era uma pessoa que acreditava no Deus de Israel, mas provavelmente não, porque ela morava ali em Jericó. Mas ela, através do que ela fez pelos espias, né, que estavam ali para dominar a terra de Israel, para completar mais uma parte do plano de Deus, ela também foi abençoada. Então ela abençoou e foi abençoada. O terceiro exemplo que eu queria deixar para vocês é Maria. Maria também, ela era uma jovem que provavelmente não tinha nada de especial, ela não era de uma família rica,
ela não tinha feito nada de importante antes. Nós não temos muitos relatos na Bíblia de como foi a vida dela antes disso, né? Antes dela ser escolhida para ser a mãe do Messias. Mas ela foi escolhida. Só que só ela foi abençoada? Não. Todos nós fomos abençoados. Todas as nações da terra foram abençoadas. Porque ela recebeu esse chamado de Deus para ser mãe do Messias. Ela foi abençoada ali naquele momento, né? Aquela bênção mais direta. Mas se ela talvez não tivesse aceitado isso, a gente não tem como supor essas coisas. Mas talvez outra pessoa tivesse sido escolhida. Ela teria perdido essa bênção. Mas ela recebeu essa bênção e essa bênção alcançou a todos nós. E o quarto e último exemplo que eu queria deixar com vocês é o menino dos pães e dos peixes. Quando Jesus teve aquela multiplicação, né, do alimento. Nós não sabemos se outras pessoas ali tinham alimento e esconderam, mas o relato que nós temos é que todos eles estavam com fome e não tinha, eles teriam que ser dispersados para poder procurar comida. Só que esse menino, ele estava com alimento ali, e ele resolveu dividir essa bênção dele, que talvez a olhos humanos era muito pouco para tanto de gente que tinha ali, mas ele resolveu abençoar. Então, por causa que ele, com essa pequena bênção que ele tinha, como ele quis abençoar a outros, muita gente foi abençoada, né? Jesus pegou essa pequena bênção e multiplicou. E muitos foram alimentados fisicamente e ainda são alimentados espiritualmente por causa desse testemunho, né? Nós, hoje, ainda somos abençoados com esse testemunho por causa que esse menino, que também não sei se tinha algo de especial, mas Deus o escolheu, tocou no coração dele, ele abençoou e foi abençoado. Então agora, para finalizar, como eu falei anteriormente, né, ver o povo de Deus, os judeus, como povo escolhido, não deve ferir o nosso coração. Nós devemos enxergar isso realmente como uma bênção. Saber qual é o papel da igreja e qual é o papel dos judeus no plano de Deus, né? Nós temos que enxergar isso com esse coração, e não com um coração ferido porque Deus não escolheu outras nações. Porque, como eu falei antes, Deus também abençoa outras nações, né? E dessa forma, não levando essa escolha de um povo, né, do povo judeu, por um lado errado, né, não ficar achando que Deus só escolheu eles e todo o resto não será abençoado. Se a gente olhar dessa outra forma, né, dessa forma positiva, nós estaremos nos alinhando com a visão do TJC2, né? Que é entender esse chamado, entender qual é a bênção que eles ainda têm para trazer para nós e, principalmente, que é o ponto mais importante, trabalhar para a volta de Jesus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro. E eu gostaria de verdade que talvez a gente às vezes veja alguma ministração e isso parece que não tem muita relação com o TJC2, mas eu vejo que tudo que nós temos que estudar a partir de agora é ressignificar tudo que a gente já leu na Bíblia com essa visão do que é o plano de Deus e qual que é a importância dos judeus nesse plano. É isso, boa noite e obrigado por terem assistido até agora. E até a próxima.